Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no caderno de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 8, diz assim: Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Deixa eu falar com você. Deus um dia chamou Abraão e fez algumas promessas a Abraão. Deus queria constituir um povo, e nós estamos aqui e nós estamos ouvindo a palavra, porque Deus tem nos chamado para sermos o seu povo. Fazer parte do povo de Deus, na verdade, é um grande privilégio. Não pelas pessoas, ou apenas pelas pessoas que nós temos ao nosso redor, mas porque nós passamos a pertencer ao Senhor. Então nós fazemos parte de um povo chamado, escolhido, e você foi escolhido, e você foi escolhida para conhecer a Deus, para andar na presença de Deus. E assim que Abraão ouviu a Deus, ele se dispôs em seu coração em ouvir, e diz aqui a palavra, em obedecer ao Senhor. Mas nós sabemos que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é todo santidade, e nós temos tantas falhas, nós temos tantos defeitos. Às vezes nós chegamos a pensar, por que é que Deus me ama dessa maneira? Mas quando nós ouvimos o chamado do Senhor e colocamos em nosso coração servir ao Senhor, assim como aconteceu com Abraão, o Senhor começa a nos lapidar. O Senhor começa a trabalhar em nós, a trabalhar em cada um de nós, através do nosso dia a dia, através das circunstâncias, mas principalmente através da sua palavra. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos confronta, ela nos orienta, e ela vai nos trabalhando, ela vai nos arrumando, para que nós possamos ser pessoas produtivas. É exatamente por isso que nós somos trabalhados, para que sejamos produtivos na presença do Senhor. Eu te aconselho a deixar-se trabalhar por Deus. Deixe a palavra de Deus trabalhar em você, para que você possa ser uma pessoa de grande utilidade na presença dEle. Mas eu quero voltar à história de Abraão. Está escrito lá no caderno de Gênesis, capítulo de número 12, por favor, acompanha comigo. Capítulo de número 12, diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e dirija uma terra que eu indicarei.
Eu não sei se você encontrou aí. Diz assim: eis que farei de ti um grande povo. Deus chama Abraão e faz uma promessa. E para receber a promessa do Senhor, é necessário que haja confiança para receber a promessa, para receber a palavra do Senhor. E ele diz assim: eu te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Essa promessa que Deus fez a Abraão é uma promessa que Deus faz também a você. Deus diz assim: eu te abençoarei, engrandecereis o teu nome e serás tu uma bênção. Eu quero falar com você, você será uma bênção, apesar daquilo que você está vivendo hoje, apesar daquilo que você fez no passado, apesar das coisas que já aconteceram, mas você será uma bênção, porque essa palavra é uma promessa da parte do Senhor. Nós precisamos ter fé, receber a palavra, receber as promessas e termos também a disposição para sermos bênção. Precisamos dizer: eu quero realmente ser uma bênção nas mãos do Senhor. Mas quem era Abraão? Porque o povo judeu tem Abraão de forma tão especial? Porque na verdade Abraão é considerado pelas Escrituras o nosso pai na fé. Aquele que teve a fidelidade, teve a lealdade, teve a coragem, diz aqui a palavra, de ouvir a palavra do Senhor, de obedecer ao Senhor, de seguir ao Senhor e sair da sua comodidade, sair do lugar onde ele estava estabelecido. Abraão já não era mais novo, mas ele saiu do lugar onde ele estava e foi para o lugar porque Deus diz que mostraria onde é que ele deveria ir. Abraão enfrentou os seus familiares que serviam a deuses, que tinham um histórico de muita idolatria, mas Abraão teve a disposição. E hoje nós somos confrontados pela palavra do Senhor Jesus, exatamente porque o desejo do Senhor Jesus é estar nos lapidando, nos ensinando através da palavra dele, através dos seus ensinos, através das suas instruções. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos recebendo instruções que são aplicáveis em nossa vida. As instruções de Deus não é apenas para que você tenha um conhecimento intelectual, para que você apenas saiba algumas coisas, para mostrar para as pessoas que você sabe. Não, a palavra do Senhor é para nos lapidar, para nos transformar e para nos levar a um lugar onde nós ainda não conhecíamos, um lugar de excelência. E é exatamente por isso que as instruções do Senhor vêm fazer com que nós possamos dar toda a nossa energia, toda a nossa vitalidade, todos os nossos dias, para que a gente possa usá-los de forma poderosa, obedientes e seguindo aquilo que o Senhor nos instrui. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Por isso eu gostaria que você entendesse
que a palavra do Senhor se chama boas novas, boas notícias. No momento que nós recebemos tantas notícias ruins, nós podemos receber as notícias de Deus, as notícias dos céus, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão enfermos, que Ele é cura, para aqueles que estão desesperados, que Ele vem nos restaurar a nossa esperança, para os perdidos, porque Ele é o caminho, Ele é verdade e Ele também é vida, para aqueles que estão sem vida. Existem pessoas que estão passando pela face da terra, mas na verdade não tem vida. E Jesus promete uma vida, mas não uma vida de qualquer jeito, porque a nossa vida, porque a sua vida é muito preciosa. Saiba disso. E o Senhor promete vida e uma vida abundante. Deus prometeu que levaria Abraão para uma terra. Deus prometeu a Davi que daria a Davi um trono. Mas Deus prometeu para a sua igreja que daria o seu filho para não nos julgar, mas para nos salvar. Há poucos momentos atrás eu conversava com uma irmã muito abençoada e ela dizia assim: não consigo entender esse amor, que apesar das minhas falhas, Ele continua me amando. Apesar dos meus defeitos, eu tenho um Deus que continua me amando. Por isso não cabe a nenhum pregador julgar ninguém. Não estamos aqui para julgar você, porque o próprio Jesus nos ensina em João 12:47. Ele diz assim: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Então nós temos um Salvador, nós temos um Senhor e um Salvador. Nós temos um Deus que vê além das nossas fragilidades, Ele vê além dos nossos defeitos. E claro que isso é uma grande notícia. Ele vê além daquilo que nós somos. E a palavra do Senhor nos ensina que uma certa feita, está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, verso 14. Jesus estava passando por um caminho, e à beira do caminho havia um homem cobrador de impostos. Esse homem era odiado, porque ele cobrava impostos ao povo judeu para dar o imposto aos romanos. Então os cobradores de impostos eram odiados, tidos como desonestos, como traidores. E Jesus, ao passar perto desse homem chamado Levi, que estava ali cobrando impostos, Jesus diz assim: venha e segue-me. Jesus estava mudando a vida daquele homem, e hoje Jesus ainda continua chamando as pessoas das mais diferentes raças, ao pobre, ao rico, ao homem, à mulher. Mas Jesus continua nos convocando, assim como Ele chamou Abraão, Ele continua chamando a cada um de nós. O grande problema é que o inimigo tenta nos colocar culpas. Ele tenta dizer a você: mas você fez tantas coisas no passado. E a culpa, muitas vezes, ela traz uma carga, um peso. E uma pessoa que se sente extremamente culpada, ela acaba se tornando hostil com ela mesma.
Ou seja, ela acaba se machucando. Ela acaba se tornando uma pessoa dividida. Porque ela carrega o peso, a carga. E é muito difícil alguém carregar uma carga por muito tempo. Quem carrega uma carga por muito tempo acaba se cansando com facilidade. Acaba ficando pelo meio do caminho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus, ele veio tirar essa culpa, ele veio trazer perdão. Assim como aquela mulher que foi flagrada em ato de adultério, estava carregando a culpa, já estava próxima da morte, e Jesus confronta os seus acusadores, e Jesus diz àquela mulher: ninguém te condenou? Ela disse não. Ele disse: então vá e não peque mais. Eu não sei se você ouviu o que eu estou dizendo, mas eu gostaria que você entendesse que Deus te dá uma nova oportunidade. Deus te dá uma nova oportunidade. E se Deus nos dá uma nova oportunidade, não podemos continuar apáticos, passivos, diante das situações. Não podemos continuar aquietados. Devemos entender exatamente o que é que Deus está fazendo na nossa vida. Se Deus tem um chamado, se nós ouvimos a voz do Senhor, certamente Deus tem um propósito com cada um de nós. E o seu chamado começa quando você ouve a voz de Deus e se dispõe e estabelece no seu coração a dar o primeiro passo. Assim como foi com Abraão, diz a palavra: farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. Deus está te chamando para que você seja uma bênção, para que você seja alguém que venha a transformar as situações que está do seu lado. E você vai saber que quando você dá o sim para o Senhor, Ele não te abandona. Ele não vai te abandonar. Um dia, um homem foi levado à cova dos leões. Ele se chamava Daniel. Situação complicada, difícil, extremamente difícil. Mas Daniel era um homem temente a Deus, e Deus entrou com ele na cova dos leões. 3 jovens foram levados a uma fornalha de fogo muito ardente, terrivelmente ardente. Mas Deus estava do lado daqueles homens, a ponto das pessoas que olharam, viram que não havia 3, mas havia uma outra pessoa que andava ao lado deles, e era o anjo do Senhor. Eu gostaria que nesse dia você entendesse isso, que Deus te chama, mas Deus te capacita, que Ele coloca o anjo dele ao seu lado, para que você levante a sua cabeça, para que você siga adiante. E Ele não está te chamando por acaso. De quando você é alcançado, e quando você é transformado, entenda o que eu vou dizer, querido. Quando você é transformado pela palavra de Deus, não apenas você é transformado pela palavra de Deus, os seus filhos serão alcançados pela palavra de Deus, e os filhos dos seus filhos haverão de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus chamou Abraão e diz assim: te abençoarei,
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e por intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Na verdade, essa promessa de Deus, ela está se cumprindo através da minha vida e da sua vida. Nós fazemos parte desse povo, nós fazemos parte dessa história que o Senhor vai registrando na eternidade, e é exatamente por isso que nesse dia de hoje eu quero te desafiar a não continuar apático, aquietado diante da palavra de Deus, mas a viver intensamente aquilo que Deus tem para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você se encontra, a colocar a mão aí sobre o seu coração, e ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas deixe Deus trabalhar na sua vida, a realizar um projeto, um propósito, aquilo que Ele tem para a sua vida. Feche seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, te glorificamos, ó Deus. E assim como o Senhor um dia chamou Abraão, o Senhor chama hoje a esse homem, a essa mulher, para te servir, para te adorar, para andar na tua presença e também para receber as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos e agradecemos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, glórias ao Senhor, aleluia, glórias a Deus.